Neste vídeo vamos falar sobre a aba funções, esse menu funções. Na realidade ele pode ser um pop-up, veja, basta clicar selecionar os computadores, né, que desejamos fazer uma determinada funcionalidade. Na realidade essas funções, uma boa parte está aqui, então vamos clicar o botão direito e vamos explicar cada um desses. Ao abrir pincel, ele é bem simples. Seria, vamos supor, no modo aula, você demonstrar alguma coisa para os alunos daqui do servidor. Vamos supor, se tem algum vídeo, alguma apresentação, e você quer marcar para mostrar para eles no modo aula ou no projetor. Então você tem um pincel aqui que você pode desenhar na sua tela. Então você pode fazer qualquer tipo de desenho aqui. Você pode apagar. Vamos dar Alt Tab aqui para voltar no desenho. Apaga. Você pode mudar as cores. Você pode mudar o tamanho da linha. Então veja, fica bem mais grosso ou mais fino. Ou você pode desligar ele simplesmente. Então esse é o pincel. Aqui você pode ligar o computador, né, que é o mesmo daqui. Conectar um usuário a um perfil, que é esse mesmo conectar, que é o mesmo que tem aqui em tempos e cotas, bem mais dinâmico. Bloquear o computador, que seria o botão bloquear aqui também. Aqui é o bloquear. Desconectar um usuário, ativar o Acronos, vamos por caso o Acronos esteja desativado lá na máquina, daqui remotamente, utilizando o protocolo Windows e a autenticação que tem aqui na tela de configuração, você consegue executar ele remotamente. Tem desligar, você pode desligar computador, monitor remoto, desligar teclado e mouse, ligar teclado e mouse. Pode reiniciar o computador, os computadores selecionados, né? O gerenciador de tarefas, ou seja, que seria a mesma coisa que esse processo. Sites abertos, que seria esse botão sites. Conversa com o usuário seria o chat, esse chat aqui. Executar um programa é esse executar. Ele vai executar um programa ou um site remotamente. Funções do acesso remoto, ou seja, do VNC. Você pode atualizar a senha do controle remoto. Essa senha você define lá no botão de configuração. Foi mostrada no vídeo de configuração. Você faz um acesso remoto ou usa a tecla de atalho Ctrl D. É o mesmo chamar esse remoto aqui em cima, esse botão remoto. Ativar modo aula, você chama o botão aula aqui para poder compartilhar sua tela do professor ou do servidor aqui, ou de algum aluno, para os computadores cliente. Capturar a tela, ele vai abrir um modo de captura de tela. Instalar um drive de Miro, o que ele faz? Ele instala um drive lá na máquina para deixar o VNC mais rápido. Ele deixa o acesso remoto mais rápido. É bem legal isso daqui. E aqui ele remove esse drive de Miro. Então, por padrão, ele vem desinstalado. Caso queira instalar para ter um melhor desempenho no acesso remoto dos computadores clientes, você pode estar instalando aqui. Seleciona, conecta com o computador como administrador, por exemplo, um perfil administrador também, e dispara essa instalação. Aqui você limpa o computador, que foi explicado nos vídeos anteriores, que ele limpa o histórico, cookies, arquivos temporários, e também o que foi falado aqui na configuração, você pode colocar a pasta desktop e meus documentos para ele limpar também. Hard disk, também os drives virtuais que são criados lá no perfil, aqui você pode manipular eles, montando, desmontando ou apagando os dados todos os drives que está para aquele usuário em questão. Aqui você chama transferência de arquivo, que é essa transferência aqui. Aqui você configura a grade horária, que vai ser explicado em um vídeo. Aqui você chama o popular, que é semelhante a esse popular, só que esse popular aqui ele tem um alto desempenho, ele envia bem mais rápido que o popular, ele utiliza técnicas do Active Directory, ele é bem mais dinâmico que esse popular. Isso é bem utilizado quando tem muitos grupos aqui, muitos computadores e muitos perfis, então de forma dinâmica ele checa e envia tudo automaticamente. Caso entre um computador novo na sala de aula, formate o computador, falte algum perfil, ele sozinho já checa e já envia para todos os computadores de todos os laboratórios. Esse aqui você chama o Setup, que é instalar ou atualizar os programas, que é esse botão Setup. Aqui esse mostrar debug para o pessoal de suporte, eles utilizam esse mostrar debug para ver o que está acontecendo no servidor. Aqui temos as ferramentas, verificação de atualizações online. A mesma verificação que é feita aqui no servidor todo dia automaticamente, para ver se tem uma versão nova, e caso tenha, ele já informa, tem uma versão nova, deseja atualizar, sim ou não? Aí no servidor você clica sim, né? Ele já atualiza. No cliente você tem que enviar esse comando. Enviando esse comando ele já sozinho checa e na mesma hora já atualiza online a nova versão da cliente. Então o servidor você atualiza em função de quando é liberado pelos nossos servidores da Acronos.
Já cliente, você autoriza a instalação por este botão. Você que envia a autorização, quando você quer colocar a versão nova ou não. Aqui ele faz o teste de comunicação para ver se a máquina está... Ele faz o teste de ping, o teste de socket para ver se a máquina está comunicando ou não. O programa Link é um programa que importa os dados de usuários de algum outro servidor AD, SQL ou Oracle para o Acronis, ou seja, ele importa aqui para usuários. Temos um vídeo específico para esse item aqui. Instalar nas máquinas o controle remoto da tela de login do Windows. Essa funcionalidade já nem está sendo mais utilizada. É que antigamente o Ultra VNC nas máquinas clientes era rodado como aplicativo, era executado. Assim, consequentemente, quando o Windows estava na tela de login, ele perdia o acesso remoto. Agora não, agora ele roda como service, né, como serviço. Então, esse item aqui na realidade ele transformava o Windows VNC do modo aplicativo para service. Agora, por padrão, ele já é um serviço. Então, ligou o computador, já está rodando o Acronis cliente, consequentemente já está rodando o Ultra VNC como serviço. Você consegue acessar a tela cliente na tela de login remotamente. O modo reverso, o Acronis cliente faz com que o VNC conecte aqui na máquina cliente, mas você que vai controlar a máquina, o VNC faz com que a máquina cliente conecte aqui no servidor, mas você que vai controlar a máquina cliente, seria o modo reverso. Aqui é o popular, é esse mesmo popular que tem aqui. Medida dos computadores, nós temos uma videoaula que vai mostrar as medidas dos computadores, o quanto que está consumindo de memória RAM, HD, CPU, Wi-Fi. Então é mais para saber como está o desempenho dos computadores na rede, é bem interessante. Inventário de software e hardware, também temos um vídeo que mostra. É bem interessante caso você queira ver que softwares estão instalados nas máquinas. Se tem algum software indevido, então você verifica, ele já te mostra o comando para desinstalar aquele software. Então remotamente você consegue desinstalar um determinado software de todos os computadores via o inventário de software. É bem interessante esse inventário, depois dê uma olhada na videoaula dele. Alterar a criptografia, vamos supor que nós vamos alterar a criptografia do servidor. Então, primeiramente, temos que alterar a criptografia de todas as máquinas clientes, elas vão perder as comunicações. Aí, depois que todas as máquinas clientes estão sem comunicações, aí você vem e altera no servidor, que aí o servidor consegue conectar com elas. Conectar máquinas clientes com um determinado usuário, você pode selecionar vários computadores aqui e clicar aqui em conectar um usuário que está cadastrado aqui em usuários. Você consegue conectar em todos os computadores ao mesmo tempo, na mesma hora. Mas para isso, precisa na configuração aqui no servidor, precisa estar ativado que você permite conectar mais de um usuário, um mesmo usuário em vários computadores. Do contrário, ele vai deixar você logar somente em um, se não tiver ativado isso lá em configuração. Simular acesso, essa simulação de acesso é somente o pessoal de suporte, ele faz uma simulação de acesso em várias máquinas cliente com o servidor para simular estresse no servidor, no Windows, na máquina, no Acronis servidor. Definir o usuário limitado para o grupo de trabalho. Esse item aqui nós vamos estar explicando ele quando fizer a videoaula. Na videoaula que fala sobre autoconfigurar usuários limitados, tanto para grupo de trabalho como para domínio. Esse definir usuários é utilizado somente para grupo de trabalho, porque ele cria um usuário chamado Acronis e um usuário chamado User Acronis no computador remoto. Aí você consegue logar localmente o Windows para que consiga trabalhar com usuário limitado na máquina cliente. Então, depois assistam a videoaula sobre autoconfigurar usuários limitados, que uma delas vai estar falando sobre usuários limitados em grupo de trabalho. A tela de login nas máquinas clientes, esses dois itens são bem interessantes. Aqui, ó, tela de login nas máquinas clientes. Isso daqui é a tela de login do Acronis. Então, daqui selecionando os computadores, você pode definir o quê? Que as máquinas vão utilizar a tela de login do Acronis, ou seja, vai aparecer a tela de login do Acronis para ele se identificar e tal. Então seria o Ctrl K. E para não utilizar a tela de login, ou seja, se o Windows logar com o usuário Chris, então o Acronis vai admitir que o usuário logado é o Chris e vai autenticar aqui no servidor. Então ele loga automaticamente o Acronis cliente, somente o Acronis cliente. Isso não quer dizer que ele vai configurar o login do Windows. Não, isso daqui ele só configura a tela de login do Acronis cliente. Então aqui você configura para utilizar a tela de login do Acronis, para o usuário se identificar pela tela de login do Acronis. E aqui não, aqui ele já loga o Acronis automaticamente e admite que o usuário logado é o usuário que está no Windows, seja ele um usuário local ou do AD, correto? E aqui nas funções de domínio do Windows,
aqui sim tem o que fala sobre o login automático. Ou seja, o primeiro aqui, ó, Ctrl W. Configurar o Windows para logar no domínio automaticamente. Aqui você pode configurar o Windows para logar com um usuário, seja ele de um domínio ou seja ele local. Então, você poderia colocar, ele vai perguntar aqui qual o nome do domínio, qual o nome do login e qual a sua senha. Se o domínio você colocar ponto, quer dizer que ele vai logar localmente, correto? Então, você pode colocar um domínio, né, o nome do domínio, mas se você colocar ponto, você vai configurar a máquina cliente para logar localmente. Que no caso seria esse exemplo aqui, ó, que nós falamos de definir um usuário limitado para o grupo de trabalho, porque aqui você cria usuários na máquina localmente, na máquina cliente remota. E aqui, quando você dá o Ctrl W, você colocar ponto no seu domínio, você vai logar a máquina localmente, no Windows. Então ele faz um login automático do Windows nesse Ctrl W. Depois dá uma olhada no autoconfigurar que ele utiliza bastante esses itens aqui. Assim como esse do definir o usuário. Aqui, o remover login automático do Windows. Ele remove o login do Windows automático, ou seja, se você reinicia a máquina, ele vai cair na tela Ctrl Alt Del do Windows para o usuário se identificar no Windows. Esse Ctrl W, esse Ctrl E é bem legal que você consegue remotamente logar e deslocar os usuários do Windows. Vamos supor, tem escolas que utilizam vários logins do Windows para os professores. Então tem um professor que usa o login do Windows para os alunos X, para outra aula usa o login Y. Então você consegue remotamente trocar de usuário do Windows por essas funcionalidades. Remove o login, ele cai na tela do Ctrl Alt Del, ou faz o Ctrl W, que ele já vai configurar o login e já vai reiniciar a máquina na hora com um novo login para você. Esse atualizar a autenticação, Ctrl A, e o remover a autenticação, Ctrl I, o que é? Na realidade, ele é esta coluna aqui, ó, cliente autenticado. O que é esse cliente autenticado? Quer dizer que o Acronos está usando este login para rodar na máquina. Veja, módulo cliente, ele está logando no domínio ponto, que é o local, ou seja, o Acronos, lá na máquina, o usuário está logado como Crisdel, correto? Mas lá na máquina, se você for verificar na conta de usuário, existe um usuário também chamado Acronos. Então, o usuário logado está como Crisdel, mas o Acronos está rodando com uma conta chamada Acronos. Entendeu? Para quê? Para fazer com que o Acronos consiga executar todos os tipos de bloqueio. Pendrive, criar drive virtual. Tem várias funcionalidades que o Windows não deixa o usuário limitado controlar. Policies. Então precisa ser um usuário administrador. Então o autenticado, aqui, ó, quando você dá um Ctrl A na máquina, ele faz com que o Acronos rode com um determinado usuário administrador. E o Ctrl I remove. Então vamos supor que você vai usar sempre um usuário administrador na máquina e você não quer rodar com autenticado, você remove. Ou você quer trocar o usuário, você quer usar um usuário agora do domínio, então você manda um novo Ctrl A, que ele vai pegar essa informação que está na configuração e fazer com que o Acronos rode com um outro usuário. Então aqui se eu viesse e logasse com um usuário no Windows, Carla, Carlos, João, Pedro, que seria tudo usuário limitado, o Acronos ia rodar normalmente todas as suas funcionalidades. Por quê? Porque o usuário no Windows está limitado, mas o Acronos não. O Acronos está rodando no modo autenticado com um usuário administrador. Então essa é a aba de funções, de funcionalidades aqui, que você pode fazer remotamente. Depois também vejam um tutorial que fala sobre limpeza de usuários limitada. É bem interessante. Então vamos supor que você tem usuários limitados na máquina que pegou vírus. Então normalmente o pessoal gosta de apagar os perfis. Então dá até um certo trabalho você ir máquina por máquina apagando os perfis das máquinas. Nós criamos um script que via setup aqui você consegue limpar esses perfis do Windows de todos os computadores. Então basta você selecionar todos os computadores da sua rede que você consegue limpar os perfis de todos os computadores da sua rede. Você não precisa máquina por máquina limpando o perfil. Por aqui você já consegue limpar o perfil do Windows desses computadores. Assim, limpando vírus, limpando softwares devido que estão na conta dos usuários. Ok? Até a próxima.